Muito bem, pessoal. Meu nome é Caio Casarotto, espero que todos estejam bem. E neste vídeo vou falar um pouco sobre este livro, O Camarada em Rolevite, né, do professor Olavo de Carvalho. Esse que é o sétimo volume da série O que Restou do Imbecil, né, O que Restou do Imbecil Coletivo, que foi um dos livros escritos pelo professor Olavo de Carvalho. Eu peço, antes desse início de vídeo, para que vocês se inscrevam no canal, para quem não for inscrito, que deem o like, comentem se quiserem comentar e compartilhem com seus amigos, familiares, colegas, né? E quem tiver interesse aí em assistir esse vídeo. Né? Nas próximas semanas já vai sair o meu curso do o curso de filosofia política, né, as questões essenciais da filosofia política, e vou disponibilizar o link na descrição desse vídeo. Tá? Vamos falar um pouco primeiro do professor Olavo. Né? O professor Olavo, que foi o autor desse livro, né, em que está aí que o Putin, né, como se fosse o camarada em Rolevich, né, ele o professor Olavo ele atuou muitos anos como jornalista, né? E dentre a, as atuações dele como jornalista, ele atuou praticamente 50 anos nessa área. No ano de 2004, que é quando esse livro foi esse livro é relacionado a artigos dele publicado no ano de 2004. Né? Nesse ano, o professor Olavo atuou pela Globo, né? É, pelo jornal O Globo. Ele atuou pelo jornal Folha de São Paulo. Né? Por incrível que pareça, o Globo e Folha de São Paulo, que são tão de esquerda, né? Eles aceitavam naquela época o professor Olavo, né? Como o único praticamente é, jornalista de mais de direita, atuou pela Zero Hora e pelo Jornal da Tarde, além da revista Bravo, também em que ele publicou alguns artigos mais substantivos, né, ou seja, maiores. Ele também atuou, né, como professor e filósofo durante muitos anos, né, principalmente desde os anos 80 ele passou a atuar como professor, tendo criado o seminário de filosofia, né, e ele criou o seminário de filosofia online na internet em 2009, né, no qual ele veicula o curso online de filosofia, que tem mais de 500 aulas, é, no qual ele gravava todo sábado. Ele gravava todo sábado o curso online de filosofia e no período da noite, principalmente, e também as dezenas de cursos avulsos que ele tem, cursos de filosofia política, cursos sobre o Mário Ferreira dos Santos, sobre Louis Lavelle, sobre Roger Scruton, sobre Eric Voegelin, sobre diversos assuntos, né? Sobre a questão da imortalidade, né? A importância de entender a, a imortalidade. Então, diversos cursos que ele tem, e também publicou diversos artigos exclusivos para os assinantes do Seminário de Filosofia, para os alunos dele do Seminário de Filosofia, né? Temas aí é, como o milagre, né? O que é o milagre, o que é a mentalidade revolucionária, diversos assuntos ele publicou para a área exclusivamente intelectual também. E publicou diversos livros, né? Vários livros, como os mais conhecidos, né? São o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, que é um compilado de artigos dele, a compilação feita pelo Felipe Moura Brasil. Também publicou diversos livros desde a década de 90 e início do século 21 também. A Nova Era e a Revolução Cultural, de 93, O Jardim das Aflições, de 94, 95, O Imbecil Coletivo, de 96, do qual esse livro
faz parte, né, como um compilado de artigos posteriores ao Imbecil Coletivo, que é o volume 7, né? Aristóteles em Nova Perspectiva, Maquiavel ou a Confusão Demoníaca, as visões de Descartes, né? Então publicando sobre diferentes filósofos, né? As impressões dele sobre diferentes filósofos, a filosofia e seu inverso, o futuro do pensamento brasileiro e diversos outros, né? Dentre os artigos de opinião dele também compilados, dos artigos de opinião que saíram em livros também e alguns cursos dele online que foram publicados por livros, por meio de livros também, né? Como filósofo, ele elaborou diversas teorias também, né? Como as teorias dos 4 discursos de Aristóteles, né? Os discursos aí da poética, da retórica, da dialética e da é, a, a questão da analítica, né? Ou seja, existe um encadeamento lógico entre esses 4 discursos e ele faz a teoria sobre esse encadeamento lógico, né? Ele foi pioneiro nessa área na modernidade. A teoria da mentalidade revolucionária também, do movimento e da mentalidade revolucionária, as 12 camadas da personalidade e também a astrocaracterologia, isso na década de 80, no início da década de 80 ainda. Então, ele tem uma atuação bastante vasta, seja como jornalista, por meio dos artigos de opinião, seja como filósofo e como professor, né? Nós vamos falar um pouco desse livro, então, O Camarada Enrolevich, né, que é um dos artigos, né, do professor Olavo, com esse nome, em que ele fala um pouco da Rússia e do pensamento ideológico que culminou no regime russo atual. Basicamente, o livro em questão se refere aos artigos publicados no ano de 2004, né? O ano de 2004 do professor Olavo nos jornais e revistas que eu acabei de citar há pouco. Porém, ele trata de diversos temas, né? E muita gente pode pensar, poxa, mas há 20 anos, né? Há 20 anos, muita gente talvez não tinha nem nascido ainda, e não devem ser temas atuais, né? Mas pelo contrário, são temas que ele traz para a atualidade porque são atemporais. Ele faz com que os assuntos que são da atualidade daquele momento sejam atemporais pelo modo como ele aborda o assunto, né? Os principais temas, né? Eu selecionei aqui alguns dos principais temas. O primeiro, mas talvez um dos mais importantes, seja a polêmica sobre o filme A Paixão de Cristo, que tinha saído justamente no ano de 2004. E a polêmica, né, tinha sido desse filme do Mel Gibson, do diretor Mel Gibson. O filme estava sendo acusado de antissemitismo, né, e simplesmente porque Jesus tinha sido condenado pelo chefe dos judeus, né, pelos chefes dos judeus, e muita gente estava acusando o filme de, simplesmente por reproduzir o que estava na Bíblia, estava acusando de antissemitismo, né? E Olavo defende que não houve antissemitismo no filme, mesmo porque a atriz que interpretou a Virgem Maria era uma atriz judia, né? E é uma atriz que defendia, por exemplo, que não tinha havido nenhum antissemitismo no filme, né? A própria atriz judia que havia interpretado a mãe de Jesus. Além disso, muitos dos judeus estavam ao lado de Cristo e foram retratados no filme, né? O próprio João, né, que foi o discípulo amado por Jesus, a própria Virgem Maria, é, o Sirineu, por exemplo, né, que também Maria Madalena, né, o Sirineu que havia carregado a cruz junto com Jesus, ele que foi o único a ser chamado no filme de judeu,
né, de modo depreciativo, mas foi o único a ser chamado de judeu, aquele que ajudou Jesus a carregar a cruz. Então não houve antissemitismo. E o Olavo pega esse tema, ele consegue pegar esse tema e desenvolver o tema da perseguição contra, não só contra os judeus, mas contra os cristãos também, que estava acontecendo desde aquela época, desde o do século XX e início do século XXI, e continua ocorrendo ainda hoje nos países islâmicos e nos países comunistas. Tanto é que a contagem de mortos entre os cristãos em relação à perseguição cruenta, né, a perseguição que envolve sangue, nesses países já estava em torno de 100 mil por ano, né? E esse número permanece mais ou menos no mesmo nível nesses últimos anos. Né? Então, ele dizia que a perseguição é incruenta, é sem sangue ainda no Ocidente, mas que está escalando cada vez mais. Né? Ou seja, judeus e cristãos eles devem se unir cada vez mais para lutar contra isso, né? Para não deixar escalar para uma perseguição mais cruel, inclusive no Ocidente, como está tendo nos países comunistas e nos países islâmicos. Né? Bom, além disso, tem o tema das eleições americanas e a situação dos Estados Unidos. Né? Então, também era um ano de eleições nos Estados Unidos, como está sendo esse ano. Né? Era 20 anos atrás, era a eleição entre George W. Bush, era a reeleição de George W. Bush, que estava sendo colocada, contra John Kerry, né, do Partido Democrata. Então, George W. Bush, do Partido Republicano, e o John Kerry, do Partido Democrata. E o Olavo já denunciava que a imprensa brasileira, assim como o mainstream da imprensa internacional e da imprensa norte-americana, principalmente a mídia televisiva norte-americana e os jornais mainstream, estavam apoiando o Partido Democrata como se fosse a única opção possível. Né? Estavam apoiando o democrata John Kerry como se fosse a única opção possível e como se o George W. Bush fosse o demônio, se fosse o Hitler, né? Algo do tipo. E o mesmo acontece hoje em relação ao, ao Donald Trump contra o Joe Biden. Né? Na época, havia a questão da invasão dos Estados Unidos em relação ao Iraque. Né? E em 2003 que ocorreu, e estava tendo a guerra do Iraque em 2004 ainda, e o Olavo dizia que foi comprovado, havia sido comprovado, que o Iraque tinha armas químicas. Né? E isso não foi divulgado pela mídia brasileira e não foi divulgado pelo mainstream da mídia internacional. Né? Ou seja, ficou como se o George W. Bush tivesse sido um mentiroso. Mas não, havia realmente armas químicas, havia armas de destruição em massa, né? Além de que o regime de Saddam Hussein tinha matado dezenas de milhares de civis desarmados. Né? E a maioria dos iraquianos estava satisfeita com a intervenção dos Estados Unidos e só a imprensa ocidental que falava contra em relação a isso. Né? Então, traz também para um tema atual que é o de como a imprensa trabalha a cabeça das pessoas, faz a cabeça das pessoas em relação a esse tema das eleições americanas e da situação nos Estados Unidos, né? Como a imprensa bate muito mais nos conservadores e favorece, alisa muito mais a cabeça dos democratas, dos esquerdistas. Né? Outro tema era a situação política no Brasil. Né? A situação política no Brasil que vivia o segundo ano do governo Lula. Né? Por incrível que pareça, nós vivemos o segundo ano do terceiro governo Lula. Né? No caso, eles viviam o segundo ano do primeiro governo Lula, que tinha subido em janeiro de 2003, e o Olavo não se preocupava com picuinha sobre denúncias, pequenas denúncias de corrupção no governo. Estava começando a ter a questão do mensalão e tudo,
mas ele não se preocupava tanto com a questão da corrupção, mas muito mais com é, a corrupção como instrumento para a concentração de poder nas mãos de uma elite revolucionária internacional, né? Ou seja, ele se preocupava com para que servia essa corrupção, né? Para que servia esse instrumento, né? Esse instrumento para concentrar poder nas mãos de uma elite revolucionária internacional que estava sob a liderança do Foro de São Paulo e que tinha vínculos com as Farc, com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, o grupo narcoterrorista é, e, e da Colômbia, né? Ele denunciava que os nomes de fachada dos partidos não importam, né? PT, PSB, PCdoB, o PSOL, né? Não importa tanto o nome de fachada, mas a única coisa que importa era o vínculo real de forças políticas no âmbito internacional e o projeto de poder que elas tinham, como continuam tendo, né? Ou seja, fazem parte do movimento revolucionário internacional, especialmente do movimento comunista, porque se associam com outros partidos comunistas e esquerdistas da América Latina para a concentração de poder nas mãos dessa elite revolucionária, né? Então, como continua havendo esse projeto de poder, né, do Foro de São Paulo. Então, ele trata do Brasil, ele trata de outros países do mundo, como Estados Unidos, Cuba, Rússia, e ele fala sobre a mentalidade revolucionária e os perigos do movimento revolucionário nesses países, né? Alguns dos artigos mais interessantes, eu selecionei 4 artigos mais interessantes desse livro, o Camarada Enrolevich, né, que sai pela Vídeo Editorial. Bom, temos aqui Passado e Presente, que é um dos artigos selecionados aqui, né, em que ele comenta uma frase de Fidel Castro, em que o Fidel Castro diz: a história me absolverá. E o Olavo faz uma análise, ele pega essa frase, a história me absolverá, e faz uma análise da mentalidade revolucionária através da história da filosofia política, como que surge e como que se desenvolve a estrutura da mentalidade revolucionária ao longo da história da filosofia política, né? Desde Maquiavel, até desde antes de Maquiavel, até os dias de hoje, né? Também tem 2 outros artigos, Deus não é um relojoeiro e Voltando à Causa Primeira. São artigos nos quais ele questiona os militantes ateístas do tipo do Richard Dawkins, né? E prova por argumentos lógicos a existência de Deus, né? O Logos criador do universo, o Logos incriado e criador do universo, do cosmos, né? Também são artigos bastante interessantes em que ele trata de um tema atemporal, um tema de metafísica, né? E que é para todos os tempos, né? E também um outro que é o Festival Retrô, né, em que ele aborda o 11º Encontro Nacional de Filosofia, organizado pela ANPOF, né, Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, no Brasil, que se deu em Salvador, na Bahia, em que a grande maioria dos seminários inscritos para comunicação, eram centenas de seminários, né? Os principais seminários, e a grande maioria deles, era relacionados com temas e autores badalados nos anos 1960, ou seja, principalmente os de esquerda, né? Uma grande quantidade de Karl Marx, de Deleuze, de Guattari, né? De Foucault, por exemplo, né? E diversos outros, Sartre, né? Que eram badalados nos anos 60, mostra como que a esquerda, né, está numa defasagem intelectual e temporal em relação a todo o universo acadêmico brasileiro, né? Então, esses são os principais artigos e os principais temas relacionados a esse livro, O Camarada Enrolevich, O que Restou do Imbecil, o 7º volume. E
vamos esperar o que sair depois sobre o professor Olavo, né? É isso, vou ficando por aqui, espero vocês no próximo domingo, e com talvez outro livro para comentar. Um abraço, tchau, tchau.